Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição tarde. Você acompanha agora os principais destaques desse sábado, dia 24 de janeiro. E a polícia de São Paulo fechou uma central de golpes que funcionava em um prédio comercial na Avenida Faria Lima, na zona oeste da capital. Com dados obtidos de forma ilícita, pessoas eram convencidas a pagar valores que não deviam. A ação contra a central de golpes aconteceu em um dos principais centros financeiros do país, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. As investigações identificaram o funcionamento de uma falsa central de cobrança. A partir de dados obtidos de forma ilícita, o grupo abordava pessoas alegando a recuperação de créditos podres. As vítimas, principalmente idosos, eram convencidas a pagar valores que não deviam. A Operação Título Sombrio foi conduzida por policiais da 4ª Delegacia de Investigações sobre Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por meios eletrônicos. No endereço funcionava uma empresa híbrida. Parte das atividades era voltada a cobranças legítimas e outra era dedicada à aplicação de golpes. No local, foram apreendidos documentos utilizados durante os contatos com as vítimas. As investigações apontaram ainda que os envolvidos criaram uma estrutura criminosa em que empresas responsáveis pela operação compartilhavam sócios, endereços, dados operacionais e contábeis. O esquema funcionava devido ao nível de ameaças feitas pelos operadores. A estratégia incluía o envio massivo de mensagens que simulavam ordens judiciais e bloqueios de CPF. As pessoas eram então direcionadas ao atendimento telefônico. Durante as ligações, os operadores se apresentavam como integrantes de setores de cobrança e jurídico. Eles alegavam que poderiam ocorrer penhoras, protestos e bloqueios de benefícios. Os policiais também estiveram em uma base do grupo em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde outra unidade da fraude funcionava. Ao todo, 12 suspeitos foram encaminhados à sede da delegacia para verificação da participação nos golpes. O piso salarial dos professores vai ser de R$ 5.130,63 em 2026. O valor foi oficializado em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula nesta quarta-feira, para evitar que entrasse em vigor o reajuste simbólico de apenas R$ 18. O reajuste de 5,4% no salário dos professores da rede pública foi definido em medida provisória do governo federal, após as regras em vigor indicarem que o aumento para este ano seria de 0,37% ou apenas R$ 18. Esse valor, proposto anteriormente, seria um dos menores aumentos já registrados, além de ficar muito abaixo da inflação do ano passado, que fechou em 3,9%. Mas para evitar este cenário, o ministro da Educação, Camilo Santana, havia adiantado que novas regras estavam sendo preparadas para um reajuste digno do piso do magistério. Com base nas novas regras, o valor vai aumentar em R$ 262,86, passando de R$ 4.867 para R$ 5.130,63 neste ano. O aumento de 5,4% fica 1 ponto percentual e meio acima da inflação acumulada no ano passado. O piso anunciado é aplicado para os docentes de educação básica da rede pública que trabalham 40 horas semanais. O valor pode variar caso o profissional trabalhe menos ou mais horas. O salário também pode ser maior caso a rede responsável pelo pagamento assim estabeleça, já que o valor anunciado pelo governo é o mínimo. A medida provisória prevê novos critérios para cálculo do piso salarial da categoria. O texto define que o piso será atualizado a partir da soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior e de 50% da média da variação percentual da Receita Real, com base no INPC, relativa à contribuição de estados, Distrito Federal e municípios do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, realizada nos 5 anos anteriores ao ano da atualização. Também é previsto que o percentual estabelecido nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior, apurada pelo INPC. A MP tem efeito imediato e o reajuste já entra em vigor no próximo pagamento dos professores. Agora, o texto segue para o Congresso Nacional, que tem 120 dias para aprová-lo para que continue valendo. E mudando de assunto agora, imagens de uma câmera de segurança flagraram um acidente que ocorreu no trânsito em São Paulo. Nas imagens podemos ver um ciclista sendo prensado entre 2 veículos. O motorista foi flagrado atropelando um ciclista. O motivo da agressão teria sido uma discussão no trânsito. O caso aconteceu em São Paulo e foi registrado por câmeras de segurança, que mostra exatamente o momento em que os dois discutiam na avenida. Podemos observar no vídeo o que aconteceu instantes antes da colisão.
O condutor da bicicleta deu um tapa no retrovisor do carro prata. Em seguida, o motorista jogou o carro contra ele, empurrando e prensando o ciclista contra outro veículo que estava na faixa ao lado. Em seguida, o homem cai no chão. O motorista que acertou o homem na bicicleta não prestou socorro e fugiu do local. Apesar da agressão, não se sabe exatamente o que iniciou a discussão até o momento. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo SAMU e não houve registro de boletim de ocorrência. E um pesquisador chamado Jeremiah Fowler disse ter encontrado 149 milhões de senhas expostas, incluindo contas de Gmail, Instagram e gov.br. Segundo ele, o material reunia e-mails, nome de usuários e senhas de vítimas ao redor do mundo. Um pesquisador de cibersegurança disse nesta sexta-feira ter encontrado um banco de dados com 149 milhões de senhas expostas na internet. A lista inclui dados de usuários do Gmail, do Facebook, Instagram, Yahoo e do gov.br, entre outros sites. O mesmo afirmou que o material tinha 96 gigabytes de dados brutos, incluindo e-mails, nomes de usuários e senhas roubadas de vítimas em todo o mundo. Em contraponto, o Ministério da Gestão disse que não há registro de invasões ou vazamentos da plataforma gov.br e orienta todos os usuários a não compartilharem a sua senha e ativarem a verificação em 2 etapas, que aumenta a proteção. Ainda de acordo com o pesquisador, a lista de contas Gmail expostas inclui Gmail 48 milhões, Yahoo 4 milhões, Outlook 1,5 milhão, iCloud 900 mil, e-mails com final .edu 1,4 milhão. Outros serviços incluem Facebook 17 milhões, Instagram 6,5 milhões, Netflix 3,4 milhões e TikTok 780 mil. Fowler disse ainda ter encontrado um grande número de registro de serviços como Netflix, HBO Max, Disney Plus e Roblox, além de serviços financeiros de criptomoedas e de corretoras de investimento. E nesse final de semana, para quem esperava calor na cidade de São Paulo, deve se decepcionar. A previsão para a capital paulista é de frio e chuva. Os climas de outono que o Sudeste vem enfrentando podem dar uma trégua neste fim de semana, porque o sol deve aparecer com mais frequência, principalmente em cidades do interior. Esse tempo instável acontece por conta da zona de convergência do Atlântico Sul, que é a passagem de uma frente fria pelo Sudeste e o transporte contínuo de umidade vinda do oceano. Mas a chuva ainda pode marcar presença. Essa passagem também gera muitos acumulados de chuva. As cidades que mais vão sentir essa instabilidade são Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessas regiões, é importante que a população se mantenha em alerta para alagamentos ou outros transtornos. E as temperaturas continuarão abaixo do esperado para janeiro. São Paulo tem mínima perto de 16 graus e máxima de 24. No Rio, os cariocas vão enfrentar de 19 a 26 graus. Já Belo Horizonte, as máximas não passam de 21. No sábado e domingo, as temperaturas devem aumentar e o sol abrir. E veja a seguir. Um ranking divulgado nesta semana mostra os clubes mais ricos do mundo. E tem brasileiro em destaque. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos agora podem ser vacinados contra a dengue nos 295 municípios de Santa Catarina. Desde o início da aplicação do imunizante, em janeiro de 2024, as doses eram ofertadas apenas em regiões mais vulneráveis à doença. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, todas as regionais de saúde receberão os imunizantes. Até então, a vacina estava concentrada em 100 municípios, distribuído em 7 regiões e contemplava adolescentes de 10 a 16 anos de idade. O estado recebeu 75.600 doses da vacina e, para viabilizar a expansão da campanha, a Secretaria
pactuou com os municípios a vacinação exclusiva da faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde, de 10 a 14 anos. Com isso, adolescentes de 15 e 16 anos não iniciarão novos esquemas vacinais nesse momento, sendo garantida apenas a aplicação da segunda dose para aqueles que já haviam iniciado a imunização anterior. A Secretaria do Estado de Saúde orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima para verificar o início da vacinação em seus municípios e reforçarem que, mesmo com a ampliação da imunização, as medidas de prevenção continuam sendo fundamentais, como a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. E ainda falando sobre saúde, de acordo com o ENAMED 2025, o exame nacional que avalia a proficiência dos novos formandos de medicina, 4 em cada 10 médicos formados por faculdades privadas no país não alcançaram o nível mínimo para exercer a profissão. A prova avaliou estudantes concluintes de medicina em todo o país e revelou um cenário preocupante. Em muitos cursos privados, menos de 60% dos formandos atingiram o nível mínimo de proficiência exigido para o exercício da medicina. Ao todo, mais de 350 cursos participaram da avaliação e cerca de um terço recebeu conceitos considerados insatisfatórios pelo MEC, com notas 1 ou 2. Esses cursos agora entram em processo de supervisão, correndo o risco de sofrer punições, como a redução de vagas, a suspensão de novos ingressos e restrições a programas de financiamento estudantil, como o FIES. Para especialistas, a expansão acelerada de cursos de medicina, principalmente no setor privado, nem sempre veio acompanhada de estrutura adequada, professores suficientes e campos de prática clínica. Já para os estudantes, a reclamação também ecoa. Muitos dizem que pagam mensalidades altas, mas enfrentam falta de laboratórios, hospitais conveniados e acompanhamento durante o internato. Do lado oposto da avaliação, os melhores desempenhos foram de formandos de faculdades estaduais e federais, com média de 87% e 83% de aprovação, respectivamente. Os resultados reacenderam um debate antigo: criação de um exame obrigatório para médicos nos moldes da prova da OAB para advogados. Hoje, no Brasil, basta concluir a graduação para obter o registro profissional. Para o Ministério da Educação, o ENAMED é uma ferramenta para melhorar a qualidade do ensino e proteger a população. Já para entidades médicas, os números mostram a urgência de mudanças mais profundas na formação dos futuros médicos do país. O ano passado foi o com maior número de motoristas autuados por beber e dirigir. Segundo os responsáveis pela fiscalização, está ficando cada vez mais difícil as pessoas concordarem que estão colocando a vida delas em risco e de outras pessoas. Beber e dirigir é uma combinação perigosa, tanto para o pedestre quanto para o próprio motorista. E o segredo é a conscientização das pessoas. Por isso, o Detran realizou cerca de 3.000 ações educativas, atingindo aproximadamente 800 mil pessoas no ano passado. Eu acredito que quando você bebe e dirige, você acaba colocando em risco, a vida de outras pessoas. Então, acho que você deve, se beber, deve ter alguém, acredito, junto, ou chamar Uber. Porque eu acho que, igual eu falei, é irresponsabilidade, né? Acaba talvez prejudicando, causando algum tipo de acidente. Então, acho que a pessoa deve ter muita conscientização pelo seu próximo, né? Ou bebe ou dirige, porque você tem que dirigir não só por você, mas pelo outro também, né? Tem que ter amor à sua vida e à do próximo. O número de fiscalizações e multas por beber e dirigir dispararam no estado de São Paulo. O ano de 2025 foi o com maior número de casos. Foram 20 mil motoristas autuados em blitz por todo o Brasil. Se subiu a quantidade de infratores, então também mais do que dobraram as fiscalizações com o uso de bafômetro no estado. Foram 1.273 casos de fiscalização com o uso desse dispositivo. E isso é uma estratégia para tirar esse costume das pessoas. Um exemplo é na capital paulista. As multas diminuíram porque, com o passar dos anos, tiveram mais fiscalizações, o que ajudou a educar os paulistanos ao longo dos tempos. Vale lembrar que beber e dirigir é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70. E uma multa dobrada para R$ 5.869,40 se o motorista for flagrado dirigindo alcoolizado mais de uma vez em um período de 12 meses. E uma suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O trânsito é vida e se a gente puder prevenir,
acidentes, que são sinistros de trânsito, melhor ainda. Ou seja, se for dirigir, não beba, jamais. E bem, mudando de assunto agora, um ranking divulgado nesta semana mostra os clubes mais ricos do mundo. E tem um brasileiro em destaque na lista. E o time não poderia ser outro, o Flamengo, que vem se destacando a cada temporada e ganhando todos os títulos possíveis. Automaticamente, o dinheiro vai entrando na conta. O Flamengo subiu uma posição na lista dos clubes mais ricos do mundo, de acordo com o estudo anual da consultoria Deloitte, referência internacional em desempenho financeiro no futebol. Após ocupar o 30º lugar no ano passado, o rubro-negro subiu uma posição e agora ocupa o 29º lugar no levantamento mais recente, com uma receita estimada em 202 milhões de euros, cerca de 126 bilhões de reais. Também é o único clube brasileiro no top 30. No levantamento, a Deloitte considera apenas receitas recorrentes, como direitos de transmissão, bilheterias e atividades comerciais, sem contabilizar valores obtidos com a venda de jogadores. Esta foi a segunda vez que o clube carioca apareceu entre os 30 mais ricos do mundo, desde que o relatório passou a ser publicado em 96. O líder do ranking é o Real Madrid pelo 3º ano consecutivo, com uma receita estimada em 1 bilhão de euros, cerca de 7 bilhões de reais. O clube merengue já havia liderado o ranking em 2024 e 2025, depois de superar o Manchester City, primeiro colocado em 2023. E o brasileiro está otimista com o reconhecimento do nosso cinema nacional. O filme O Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar. Agora resta aguardar com expectativa a cerimônia de premiação que será realizada no dia 15 de março em Los Angeles. O Brasil comemorou nesta quinta-feira as 4 indicações ao Oscar que o filme O Agente Secreto recebeu. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre como melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator para Wagner Moura. 2 anos consecutivos como melhor filme, para mim foi uma grande surpresa que me deixou muito feliz. Eu fico feliz que a nossa indústria está sendo reconhecida. Isso me dá muita esperança para o meu futuro como jovem estudante de cinema. O Brasil já tinha concorrido em 4 categorias na principal premiação do cinema mundial com Cidade de Deus, há mais de 20 anos. Eu acho que é muito importante o momento de renascimento da cultura no Brasil, do cinema em especial, depois de tanto tempo de Bolsonaro como presidente, assim, tem um momento em que a cultura passa a ser um valor de novo. Enquanto se valoriza bons artistas, enquanto se valoriza a arte, dá bons frutos. Vale lembrar que o brasileiro Adolfo Veloso foi indicado na categoria de melhor fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem. Agora resta aguardar com expectativa a cerimônia de premiação, que será realizada no dia 15 de março, em Los Angeles. Mudando de assunto, amanhã a cidade de São Paulo comemora 472 anos de existência. A capital paulista, além de ser o maior centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina, também é repleta de pontos turísticos para visitar. Em homenagem ao aniversário da cidade, diversas instituições paulistanas oferecem atividades culturais e de lazer gratuitas. São Paulo é uma das cidades que mais recebem turistas no Brasil e tem uma vasta gama de atrações que podem até confundir os visitantes de primeira viagem. Em comemoração aos 472 anos da cidade, no próximo dia 25, a cidade apresenta um roteiro com um pouco de tudo que ela oferece de melhor. Uma opção para começar é a parte histórica da cidade de São Paulo, com o Pátio do Colégio, que é o local de fundação da cidade, em 1554, pelos jesuítas José Anchieta e Manuel de Nóbrega. O local abriga o Museu Anchieta, que é considerado um local de memória coletiva para a educação paulista e nacional, possuindo um acervo de excelência para a história da educação. Outro grande destaque da cidade é a própria Avenida Paulista, que além de ser um dos cartões postais de São Paulo, é um dos grandes pontos culturais da cidade, promovendo uma gama enorme de opções de gastronomia, música e parques e muitas outras atividades.
como o IMS, o Instituto Moreira Salles, que promove arte e cultura brasileira através de exposições, exibições de filmes e uma vasta biblioteca. E é claro que não poderia faltar o MASP, que é um dos mais importantes museus do Brasil e da América Latina, famoso por sua arquitetura inconfundível e acervo artístico. A Liberdade é uma das paradas obrigatórias para quem visita São Paulo. O bairro, que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, traz nas próprias ruas a sua identidade com seus arcos vermelhos chamados de tori, que representam sua saudação a quem visita o bairro. Além disso, o bairro é famoso por sua culinária tradicional, que abrange boa parte do continente asiático e de sua cultura. Essas são algumas das centenas de outras atividades que São Paulo pode oferecer para quem visita a cidade e para os seus próprios moradores. Apenas um gostinho dos seus 472 anos de história e do que ainda pode vir. E bem, chegamos ao fim dessa edição. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você.